Bom dia a todos, que Deus abençoe, nos ajude e vamos continuar um pouquinho sobre examinar-se, mas hoje ser examinado, né? Vou ser um pouco mais rápido para que vocês nos ajudem aí, prestando atenção. Mas para fazer a introdução ao ser examinado, eu estava examinando aqui as escrituras depois que terminei a primeira parte e vou citar um versículo aqui também para vocês de autoexaminar-se. 2 Coríntios 13, verso 5, Paulo escreve dizendo: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Então fica na introdução e agora nós vamos falar sobre ser examinado. Agora passa para uma eficácia melhor, né? Deus dentro do mundo espiritual e o médico dentro do mundo natural. Primeiro, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Mas, em Romanos, capítulo 8, no verso 13, o verso 26 a seguir, Paulo vai falar sobre algo que nós devemos dar lugar a ele, que é o Espírito Santo. Não acharmos que nós somos. Eu tenho muita experiência. É bom ter experiência, mas você tem que ter algo além só da experiência, né? Uma convicção, a certeza de que aquilo encaixa com a palavra. Porque tem experiências que são fora da palavra. Porque o diabo é astuto. Os seus ministros se transformam em anjos de luz, ministros da salvação, e são todos da perdição. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Às vezes você está ouvindo uma mensagem de um anjo de luz e aquela mensagem não veio do trono da graça. Por isso que você tem que ter cuidado, né? Examinar a palavra. Então, verso 26, Romanos 8. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Então, se você tem um ajudante, por que você quer dispensar ele? E que ajudante que a gente tem? Que é isso? O próprio Deus, o Espírito Santo foi dado a nós para que nós não venhamos a confiar em aquilo que não é que é seguro. Isso aqui é muito mais do que a letra, gente, que a gente pode ler. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olha o que Deus deu para mim, para você, para todos nós. Deu de si mesmo. Espírito Santo, oh, que maravilha! E o que ele faz? Ele nos assiste na nossa fraqueza. Então você tem um recurso, você não está perdido no mundo espiritual. A oração muda as coisas. Senhor, revela-me. Senhor, mostra-me. Senhor, me dá sabedoria. Aí o Espírito Santo, ele nos assiste, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Olha aí o mundo espiritual, o que você tem à sua disposição. Mesclemos aqui com o mundo natural.
Olha o mundo da medicina, no mundo natural, os bons médicos, o que tem à disposição para te ajudar. Eu não vou no médico. Ninguém é obrigado a fazer as coisas. Isso tem que ser você decidido. É como aceitar a palavra. Então as pessoas, meu pai foi daqui, meu avô, meu bisavô, vou morrer aqui. Pronto, ninguém vai mudar você. Mas é obrigação nossa falar segundo as Escrituras. E se isso tocar no seu coração, faça, se não. Mas a palavra diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, mas se não tocar, que não foi lá no coração. É verdade. Agora, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Bom, e do mundo natural, do corpo físico, tem muitos exames que se pode fazer, fáceis de serem feitos. Exames que às vezes as pessoas falam que é uma tortura. É o exame do Covid? Não sei se é Covid, se é dengue, acho que é Covid mesmo. Nossa, mas vocês tocam um trem no seu nariz e aquilo te perturba para fazer aquele exame e assombra as pessoas e as pessoas correm. Eu fui fazer. Gente, eu assustei, fiquei abismado. Tanta mentira que o povo fala nessa internet e fala pra gente mesmo. Sabe nada, mas põe medo no povo. Não gasta 5 segundos para colher a secreção do nariz. Você nem vê. Tirar e faz o exame. Mas quer se autoexaminar, né? Bom, isso aí já passamos. Mas os enganadores estão aí enchendo sua cabeça de mentiras e desce para o coração e aí ninguém tira mais. Mas sonda-me, ó Deus, o salmista ele foi a um especialista. Olha o Salmo 139. Sondar, examinar. Ele foi num especialista e ele disse: sonda-me, ó Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento, os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Olha que coisa, que salmo maravilhoso para você pensar em deixar ser examinado pela palavra de Deus. Leia-na com calma. Então Deus sonda os corações. Então Ele sabe como livrar-nos daqueles pecados que são ocultos, como nos mostrar aquele mal que está começando, que vai agravando, aquela coisinha que está no coração, aquela pequena raizinha de inveja, aquela pequena raizinha de malícia, e está começando a enraizar ali. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado. Ele pode te ajudar no começo. Tem certos exames que as pessoas fazem lá, naquelas máquinas, dá umas sondadas ali por dentro, ver como estão seus rins, corações, suas artérias coronárias e assim sucessivamente, os órgãos mais como é que chama? Mais mortais ou mais importantes, que às vezes se fica sem um pedaço de um braço, do dedo, mas tem órgãos que são mais necessários para viver mais tempo, Acho que eu não consegui achar a palavra aqui. Então, pois Deus conhece tudo, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Então, meus irmãos, examinemos isto, deixemos a palavra nos examinar, ver se não estamos torcendo ela ou sendo levados por alguém que torceu a palavra e aquilo não está de acordo com a vontade de Deus e nós achamos que está tudo bem.
E de repente nós estamos simplesmente com o coração endurecido, e quando se ouve falar da verdade de Deus, da Bíblia Sagrada, porque hoje eles estão colocando até coisas que a Bíblia não serve. Eu tenho ouvido cada coisa, cada pregador, começaram mais brando, sabe? Dizendo que a Bíblia assim, não vale nada, mas hoje é mais sério. Eu ouvi o último que eu ouvi, dizia que a gente tem que examinar essas coisas, né, para ver se, quando vai falar, ter certeza. Dizendo que o nome de Jesus Cristo é o nome blasfemo, que agora o novo nome é William Branham. Chega a esse ponto, né? Ter o nome de William Branham na sua vida, colocar o nome ali. Não sei se consegue na lei, né? Mas pelo menos particular, viraram tudo Branham. É mais uma linha, né, desse sistema. Mas tenho aqui um outro salmo, o 26, esse negócio de deixar ser examinado pela palavra. Estamos mesclando examinado pela palavra e no físico examinado pelos especialistas. Eu fui nos especialistas, tá vendo? O Salmo 26, Davi, acho que é Davi mesmo o Salmo, ele escreve o seguinte: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Olha, quem melhor do que Deus para fazer isso por mim e por você? Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me, examina-me o meu coração, vê se não tem uma raizinha ali que pode crescer. Começa com uma pequena raizinha de malícia e de repente se torna uma pessoa maliciosa. Uma pequena raiz ali da inveja e de repente é um invejoso. Uma pequena raiz de cobiça e de repente já está cobiçando tudo. Porque aquilo cresce. Você sabe como nós somos, como o nosso coração é enganoso. Mas o salmista, vamos pedir isto também juntos? Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Mas mesmo andando na verdade, sim, mesmo alimentando corretamente, sim, deve ser fazer um exame, porque nós somos espécie que deteriora, né? Somos susceptíveis à contaminação dentro do mundo natural, por isso existem os recursos, Deus deixou aí a inteligência para o homem, e às vezes apenas um tratamentozinho, e aquilo é eliminado do seu corpo, que poderia tornar-se algo terrível, com muitas dificuldades para se curar, com muita dificuldade para se libertar desse espírito que impregna aí o coração. Meus irmãos, espero que vocês estejam entendendo, mas deixar ser examinado é importante, tanto quanto examinar-se a si mesmo. Veja que a Bíblia traz as duas coisas. Examinar-se a si mesmo. Às vezes, se você for examinar você segundo não o seu próprio pensamento, mas de acordo com a verdade de Deus, o que vai acontecer? Você vai perceber que tem muita coisa ali que não está certinho, de acordo com a vontade de Deus. Estão vendo? Porque de repente a pessoa já está reprovada, está achando que está mais pura do que a neve. Mas examine, deixe o Espírito Santo te examinar e ver se não tem alguma coisa ali que está de acordo. Olha as suas palavras, olha os seus assuntos,
Olha o que as pessoas estão pregando, se aquelas palavras não estão contaminadas de malícia, de mentira. Você tem que ter vamos dizer, um absoluto. É o absoluto. Você tem que ter um poste de amparo. O absoluto é a Bíblia Sagrada. Está fora um pouquinho? Para aí. É só um pouquinho fora. É só uma coisinha, mas aquilo pode crescer. É só uma dorzinha de vez em quando, mas aquilo pode aumentar. É só uma pontada assim no peito, mas aquilo pode crescer. Por que não deixar ser examinado por um especialista? Deixe o Espírito Santo te examinar. Com a luz do Espírito Santo, examine tudo que você ouve, porque o apóstolo diz: examinai todas as coisas. Não vá abraçando tudo que você ouve, não vá bebendo tudo que te dão para beber, não vá comendo tudo que te dão para comer. Examine-se, o homem a si mesmo, e deixe a palavra te examinar. Todos os dias, em todos os momentos, em cada ação, pergunte a Deus e Deus te ajudará. Com fé, amor, dedicação, firmeza, fiquem com Deus. Examinem-se a si mesmos e deixem ser examinados. Um abraço, bom dia a todos.